Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a doutora Kelly Lenz, especialista em estética avançada e expert em prescrição de home care manipulados. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a se libertar dos protocolos engessados e criar os seus próprios protocolos com as suas próprias fórmulas, sem ficar dependendo de fórmula mágica. Você vai aprender como pensar, como ter um raciocínio clínico, com estratégia, escolher os ativos e aí então personalizar o tratamento de cada paciente seu. Por que vocês acham que tem tantos protocolos que falham na hora de entregar resultado? Que prometem resultados milagrosos e no fim não entregam nada? Porque esses protocolos, eles trabalham como se fosse uma fórmula mágica que vai fazer um resultado sensacional em todos os pacientes com a mesma fórmula, a mesma técnica. E isso é impossível, porque cada paciente, cada protocolo é único, não existe fórmula mágica, não existe como tratar todos os pacientes da mesma forma. E isso gera frustração no profissional e no paciente, porque o resultado esperado não vem, não fideliza o paciente, não conecta, ainda limita o seu potencial de abrir o raciocínio clínico, porque fica sempre dentro da caixinha daquele protocolo engessado. Quer entender como é que funciona? Imagine que cada pele seja um jardim com solo fértil. Você acha que um bom jardineiro iria usar o mesmo adubo, o mesmo tipo de semente, o mesmo tipo de plantação para todos os solos de todos os jardins? Com certeza não. Ele iria simplesmente começar por uma avaliação do solo, da temperatura, da exposição à luz, assim fazendo uma varredura em cada jardim, como se fosse cada pele. E a partir daí, então, ele consegue entender qual que é a melhor planta, qual que é a melhor semente para aquele tipo de jardim, de forma exclusiva. Se ele plantar a mesma coisa em todos os jardins, o que pode acontecer? Pode ser que alguma que outra planta cresça em alguns jardins ou em todos, mas todas as plantas desejadas não vão florescer maravilhosamente da mesma forma em todos os solos. E isso acontece com a pele. As peles dos nossos pacientes, elas são como impressões digitais. Cada um tem um. Não existe um protocolo que caiba, que dê certinho para todas as peles. Se existisse, a estética não seria tão dinâmica, a gente não precisaria de tanta pesquisa, tanta inovação, tanta tecnologia, porque era simples, era criar um e deu. Mas infelizmente não é. Acredito que vocês já estejam cansados de ver na televisão, nas redes sociais, que aparece sempre alguém que testou uma fórmula de um blogueirinho lá que deu. Essa fórmula é maravilhosa, na minha pele ficou sensacional. Aí depois vocês vão ver o que aconteceu. Na pele dos outros não deu certo. Por quê? Porque cada pele é diferente. Então não existe uma fórmula mágica que se adapte em todas as peles. Infelizmente, quem ainda pensa isso está fadado a sair do mercado. Quer ver um exemplo? Uma paciente com pele acneica e desidratada e uma outra paciente com pele oleosa, mas com melasma. Você acha que a mesma fórmula que seja para diminuir a oleosidade vai funcionar da mesma forma nas duas peles? Não vai, porque uma, além da acne, está desidratada e a outra, embora oleosa, ela tem melasma. E são ativos completamente diferentes que vão tratar desidratação e melasma. Então, como que a gente vai usar uma fórmula que seja coringa, que trate esses dois tipos de pele? Não tem. Por isso que, antes de mais nada, você precisa dar uma de jardineiro, ou seja, fazer uma avaliação completa do terreno, por fora e por dentro. Você precisa investigar tudo que puder sobre o paciente. Porque se você não faz essa investigação, você não faz essa avaliação prévia, essa varredura, você não vai estar prescrevendo. Você vai estar chutando, você vai estar adivinhando. Vai ser uma questão de tentativa e erro. Uma avaliação bem feita, uma avaliação profunda, é como uma raiz da planta que vai ser a árvore do jardim. Se tem uma avaliação bem feita, bem estruturada, robusta, é como uma raiz grande e robusta. A árvore vai nascer com estrutura para isso. E a mesma coisa vai ser o seu paciente. Se você tem uma avaliação sólida, uma avaliação robusta,
você tem base para fazer aquela pele melhorar, trazer o resultado esperado, fazer a pele florescer. Por quê? Porque você vem com base para isso, você está completamente embasado para poder tratar aquela pele. Seja com protocolo, seja só com home care. Se não tem essa avaliação minuciosa antes, você não vai ter sucesso no tratamento. Para esse tipo de avaliação, que eu chamo de avaliação profunda, avaliação robusta, existem algumas estratégias, algumas palavrinhas-chave, umas perguntas-chave que você precisa incluir dentro da sua avaliação. Então, a avaliação não é aquele questionário que a secretária entrega para o paciente com um monte de espaço em branco para marcar sim ou não. Aquilo ali é pedir para o paciente omitir informação. Aquela avaliação, ao invés de dar para o paciente marcar sim ou não, você tem que ter na sua mesa. E durante a conversa, você vai anotando o que o paciente vai falando. E algumas perguntas-chave, por exemplo, se você quer saber se o paciente tem hábito de tomar água, você não vai dizer quantos litros de água em média você bebe por dia. Não, durante a conversa você vai perguntar, eu prefiro água gelada, você prefere gelada ou temperatura ambiente? Às vezes o paciente fala, eu nem tomo muito gelada ou ambiente, você vai identificar isso se o paciente bebe água ou não. Então não é perguntando, se você perguntar ele vai dizer, eu bebo 2 litros de água por dia. Mas agora no meio da conversa, aquela resposta é mais espontânea. Da mesma forma, você quer saber se o paciente ingere bebida alcoólica. Você não vai perguntar, você ingere bebida alcoólica? O paciente vai dizer, não, claro que não. Mesmo que beba socialmente, final de semana, vai dizer que não, porque sabe que não é aconselhável. Então você não vai fazer isso. Você vai conversar e no meio da conversa você fala de você primeiro. Daí, normalmente eu faço assim, pois é, daí final de semana, o que vocês costumam fazer? Sai, não sai? Beber alguma coisa? Daí eu falo, a única coisa que eu gosto é espumante. O resto eu não curto muito. Aí a pessoa vai responder, eu também, adoro espumante. Eu prefiro uma cerveja. Então você entende aí que é genuína aquela resposta. Porque se você der para marcar, ele vai marcar que não. Ele não ingere bebida alcoólica, ele toma bastante água. Então são tipos de perguntas-chave que você não tem como botar num questionário. Você precisa conversar e isso gera conexão. Se você gerar a conexão com o paciente, você vai ter retorno. Você vai entender e você vai conseguir tirar do paciente todas as informações necessárias para você fazer a nossa avaliação robusta. Você sempre tem que pensar além do óbvio, além daquilo que você vê. Eu vejo que tem melasma, tem poro dilatado, tem a pele que tá meio oleosa, mas e por trás disso o que tem? É um paciente que está com sobrepeso? É um paciente que está inflamado? É um paciente que tem desbiose intestinal? Você tem que prestar atenção nas microdisfunções internas, que normalmente são a causa do que a gente enxerga na pele. E com essa avaliação sólida, é como se você já tivesse os pilares de uma casa. Agora a gente vai falar do protocolo, que vai ser então a casa em si. E fazer um protocolo é como se fosse montar um quebra-cabeça. Cada pecinha tem que se encaixar perfeitamente na outra. Uma pecinha fora do lugar desconecta todo o quebra-cabeça. Ou seja, você não entrega um quebra-cabeça montado se uma pecinha estiver fora do lugar. Então todas as outras vão ficar fora do lugar também. Ou seja, você vai comprometer o resultado se uma pecinha do quebra-cabeça estiver fora, assim como se uma técnica, uma seção do protocolo estiver no lugar errado. Você compromete o resultado da mesma forma. Vamos supor uma sequência lógica para a gente montar um protocolo. O paciente chega para a gente, a primeira coisa que a gente vai fazer uma limpeza, depois vai fazer uma hidratação, vai fazer uma esfoliação, vai fazer extração de cravos, se for necessário, vai fazer alguma sessão de alguma tecnologia, ou um peeling, ou um microagulhamento, vai montar o home care do paciente, então encaminha para a finalização, que não é a alta clínica do paciente, é a finalização daquela etapa. E dá para combinar então o home care com um protocolo que tenha tecnologias? Claro que dá, e deve, se você tem à sua disposição tecnologias e técnicas inovadoras, principalmente, melhor ainda. Quanto mais você associar, melhor vai ser o seu resultado. Quer ver um exemplo prático? Eu tenho uma paciente
que já tem uma certa idade e ela apresenta rugas e flacidez. E eu não quero trabalhar nela com injetáveis. O que eu vou fazer? Eu posso associar a radiofrequência, posso associar ativos de uso tópico, fazer um creme com peptídeos, com fatores de crescimento, com firmadores, com estimuladores de colágeno, e também eu vou associar então uma fórmula de via oral, um nutracêutico que tenha peptídeos de colágeno, que tenha silício, que tenha vitaminas e minerais para fortalecer o meu tratamento, para corroborar com tudo que eu estou fazendo por fora, eu também trato por dentro. Quer ver um outro exemplo? Eu tenho uma paciente que é nova, ela tem pele oleosa, mas ela tem melasma. O que eu vou fazer nessa paciente? Como é que eu penso no protocolo? Eu vou ter que trabalhar com clareadores em home care, eu posso associar peelings no meu protocolo, eu posso associar lasers, eu posso associar tecnologias que vão me auxiliar no clareamento. Ou seja, o seu protocolo, na verdade, ele tem que ser como uma coreografia. Então, todos os passos têm que estar encaixados perfeitamente para a gente poder chegar no resultado desejado, no resultado de excelência. Não pode ser um monte de passos desconexos. Por isso que eu digo que o profissional que é da estética do futuro, ele precisa ser um artista. E agora vamos para a parte da prática clínica, que é a cereja do bolo. Aqui a gente fala em alta gastronomia. O que é isso? É saber escolher cada tempero, cada substância que vai dentro de uma comida com propósito e com estratégia, como faz um chefe famoso. Só que no nosso caso, a gente não entrega um prato, a gente entrega uma pele perfeita. Quando eu for montar a minha fórmula, o que eu tenho que pensar que sempre tem que estar como prioridade? A minha fórmula precisa ter hidratantes, ácido hialurônico, ceramidas, depantenol. Precisa ter também antioxidantes. Aqui a gente entra com vitamina E, vitamina C, ácido ferúlico. Precisamos também colocar, às vezes, renovadores celulares. Aqui a gente pode pensar em usar alguns tipos de ácido que não sejam muito agressivos, ácido glicólico, ácido mandélico, talvez algum retinoide. Despigmentantes, se for o caso de um tratamento de manchas. A gente precisa associar na nossa fórmula também. Nós temos o alfa-arbutin, temos o belides, temos o ácido córgico. Se for o caso da gente trabalhar com firmeza, diminuir a flacidez, melhorar a densidade, a gente vai colocar ativos que tenham essa função, que sejam firmadores. Aí nós temos Denice Skin, Tenicine, Matrixil. E essa é a vantagem da personalização da fórmula. Vocês acham que eu conseguiria montar uma fórmula com todos esses objetivos, com todos esses ativos, se eu fosse comprar da indústria? Óbvio que não. Por isso que eu tenho a vantagem da fórmula magistral, que eu posso montar como eu quero, nas concentrações que eu quero, respeitando o meu protocolo, o meu paciente e o meu objetivo. Vamos a um exemplo prático. Eu tenho, vamos supor, uma paciente que tem ao mesmo tempo na pele melasma e rosácea. Como que eu poderia tratar essa paciente com fórmula industrializada? Se cada fórmula é para uma coisa. A fórmula que tem para melasma é uma fórmula que tem ácido. E a fórmula para rosácea é uma fórmula que tem outro tipo de substância que não usa clareador. E a fórmula que trata melasma, o ácido não pode ser usado na rosácea. O que a gente vai fazer? A gente vai montar uma fórmula personalizada para essa paciente. E essa fórmula seria o quê? Por exemplo, eu começaria com hidratantes. Colocaria hidroviton, por exemplo, 10% no máximo já está ótimo. Vai ajudar muito a hidratar essa pele. Usaria também um calmante para ajudar a diminuir a vermelhidão, diminuir as telangiectasias e diminuir o aspecto da rosácea, como por exemplo o Rosa Calma, que faz esse papel e também é anti-inflamatório. Posso usar também a niacinamida, que é ótima para rosácea, tem ação anti-inflamatória, calmante, antioxidante. Posso entrar também com clareador, desde que não seja um clareador agressivo, que tenha ácido. Então, por exemplo, o Belides é um excelente clareador, age em 5 pontos da cascata da melanogênese sem agredir a pele. Pode ser usado em pele com rosácea? Pode. E aqui também eu posso entrar com probióticos, que sempre vão ser bem-vindos quando a gente tem uma condição inflamatória. Então eu posso usar Ecodermine, poderia ser Fencebiome, Skinbiotics, poderia ser qualquer um, desde que eu trabalhe também a microbiota nessa pele. Dessa forma, você vai conseguir clarear o melasma, respeitando a sensibilidade da pele. A prescrição personalizada que você faz é como a sua assinatura. Você assina o seu conhecimento. E eu poderia associar tecnologias no meu protocolo, além dessas fórmulas manipuladas? Com certeza. É um exemplo prático?
Pele de uma paciente pós-menopausa, ressecada e flácida. O que eu poderia fazer com essa paciente? Eu ia começar protocolo de limpeza, depois ia focar bastante em sessões de hidratação, depois eu ia trabalhar com microagulhamento para ajudar no estímulo de colágeno, poderia associar radiofrequência para melhorar ainda mais, potencializar essa ação. Poderia associar bioestimuladores de colágeno injetável? Sim, poderia. E também nesse caso eu entraria com peelings, faria 2 sessões. E nesse meio tempo, entre as sessões, o que o paciente faz? O complemento que é 50% do meu resultado, que é o home care, aquele que você vai prescrever para o seu paciente usar em casa durante todo o período do tratamento. Olha só o exemplo dessa paciente aqui. É mais ou menos o caso que eu falei para vocês. Uma paciente pós-menopausa que tinha a pele desidratada, flácida e envelhecida. Olha o resultado que nós tivemos. Nessa paciente foi feito um protocolo completo de 3 meses. E nessa paciente eu associei microagulhamento, peelings, claro, sempre com muitas fórmulas home care. Quando eu digo muitas é porque normalmente eu prescrevo fórmula para o dia, fórmula para a noite, fórmula para higienização e também fórmula de via oral. Nesse caso dessa paciente, eu não obteria esse resultado se ela não tivesse acompanhamento em casa, se ela não fizesse o home care. Principalmente porque eu usei peelings. O paciente é obrigado a usar as fórmulas pós-procedimento em casa. Caso ele não use, ele vai estar comprometendo pelo menos 50% do resultado que a gente pode entregar. Então isso tem que ser alinhado com o paciente desde o início do protocolo. Então agora eu acabei de te dar o mapa do tesouro. Agora, esse checklist aqui é para você usar como bússola e não se perder no meio do caminho. Começa sempre com uma anamnese 360, aquela avaliação a fundo que a gente falou. Segundo, diagnóstico. Foque no problema real da pele. Terceiro, objetivos. Alinhe sempre com o paciente as expectativas. Quarto, escolha os ativos por mecanismo de ação de acordo com o seu diagnóstico. Quinto, técnicas e tecnologias. Você pode associar ao seu protocolo técnicas inovadoras e tecnologias se você tiver à sua disposição. Sexto passo, home care. A gente já viu que é essencial. E sétimo, reavaliação contínua. Ajuste o home care em cada etapa do seu protocolo. Você entendeu que você não precisa de fórmulas mágicas? Você precisa de conhecimento e estratégia. Você precisa investir na sua capacitação e confiar que você vai adquirir habilidades de prescrever de forma única. E assim você vai se diferenciar completamente do mercado e vai entregar resultados memoráveis, daqueles que o paciente não esquece. Quem domina a personalização, domina o futuro da estética. E agora conta aqui para mim nos comentários, você já trabalha com prescrição personalizada ou ainda está na estética do passado? Te vejo no próximo vídeo.